Estrela Podcasts apresenta mais um capítulo da história que você ainda não ouviu. Estrela FM. Estrela FM. O que você faria se estivesse no meu lugar? Aquele homem que mandou me surrar na minha frente me pedindo perdão. E depois de ouvir toda a história dele, o que você faria? A ansiedade era grande para um coração recém-infartado. Eu fiquei pensando muito naquela possibilidade daquela garota ser mesmo Monique. Eu ficava me perguntando o porquê de Marcos não deixar a garota me ver. Com certeza uma razão ele tinha. Mas qual? Era isso que me deixava intrigado. Bem, mas vamos saber o que aconteceu quando eu perguntei o nome daquela garota. Tentando adiar a resposta que ela ia me dar. Talvez com medo, eu lembrei que ela havia me prometido contar a sua história. Essa ideia me chegou de repente, e foi essa ideia que eu usei para controlar um pouco a ansiedade e o medo da possível resposta. Mas para minha decepção, ao começar a contar a sua história, ela me disse o seu nome. E foi assim que ela começou. Eu me chamo Ayala, tenho 16 anos. Eu não gosto de contar a minha história pois ela é muito triste e sempre acaba me fazendo chorar. Mas, você me contou a sua história que é muito emocionante e por isso, vou lhe retribuir da mesma forma. Fiquei decepcionado porque mesmo com medo, eu gostaria muito que aquela menina fosse minha filha. Mas eu me controlei e fiquei ouvindo aquela menina que continuava a sua história. Perdi minha mãe muito cedo. Eu acho que tinha entre 9 e 10 anos quando isso aconteceu. O meu pai não estava conosco quando isso aconteceu. Ele tinha ido ao Rio Grande do Sul em busca do assassino do seu irmão. A minha mãe cometeu um suicídio quando foi roubada pelo meu avô, que vendeu tudo que ela tinha e foi embora. Não deixei a garota continuar o relato da sua história porque a emoção foi muito mais forte e eu acabei a abraçando emocionado, chamando-a de filha. Com a voz trêmula e as lágrimas escorrendo pelo rosto, perguntei àquela menina por que ela havia mudado o seu nome. Ela ficou sem entender, mas eu a abracei forte lhe chamando de Monique. Foi quando ela me reconheceu e me abraçou emocionada me chamando de pai. Faltava 15 minutos para a visita acabar. E pelo pouco tempo que tinha, não dava para a gente contar o que havia acontecido comigo e com ela. Um problemão para resolver. Monique já pertencia a outra família. E essa família lhe tratava muito bem, e ela não tinha como deixar tudo para trás para ir embora comigo. De repente, se passaram os 15 minutos, e o seu pai adotivo já a esperava lá fora. Combinamos que ela não contasse para ninguém que eu era o seu pai. Ela se foi, e eu fiquei naquele leito de hospital, de mãos atadas. A insegurança e ao mesmo tempo a felicidade enchia o meu peito que apesar de ter sido quase infartado estava com uma alegria imensa por ter reencontrado a minha filha. Passaram-se 5 dias e Monique não mais apareceu. Marcos ia todos os dias mas não a levava. Marcos já estava desconfiado do meu interesse por Monique e perguntou: "Eu quero te fazer uma pergunta, mas eu quero que você não se ofenda." "Pode fazer, eu sou todo ouvidos." Assim falei: "Qual o seu interesse por Ayala?" "Eu pergunto porque, não é de hoje que eu estou percebendo o interesse de você por ela, e dela por você. Ela não é minha filha de sangue, mas eu respondo por ela."
Por isso eu quero saber qual o seu interesse pela garota. Gostaria apenas de lembrar que ela tem idade para ser a sua filha. Inclusive, a filha que você disse que perdeu. Tentei explicar para Marcos que o meu interesse por Ayala era apenas por gratidão. Por ela ter cuidado de mim quando eu estava na rua, por ela ter cuidado de mim quando eu tomei aquela surra, e por aquele jeitinho de anjo que ela tem. Por tudo isso, eu me apeguei a ela. Marcos não quis acreditar e me proibiu de voltar a ver Monique, que para ele era Ayala porque foi assim que ele a registrou. Sair daquele hospital, mas graças a minha filha não voltei para a rua. Ela convenceu o seu pai que me arranjasse uma das suas casas para eu viver enquanto eu me ajeitava de graça. Marcos tentou sem sucesso convencer a Ayala que eu era um estranho e era muito perigoso se envolver com quem não conhecia. Mas Ayala insistiu e ele não teve outra opção a não ser atender o seu pedido. Um dia, Ayala resolveu passar a tarde comigo, e foi aí que Marcos tomou uma decisão que fez vir à tona a nossa ligação. Ayala chegou para me contar o que havia acontecido com ela, durante esse tempo todo em que a gente estava separados. Ayala me explicou que não era mais Monique porque havia perdido o seu registro de nascimento e teve que fazer outro como filha de Marcos e de Cristina. Foi quando eu estava acariciando a minha linda filha, o meu anjinho que tinha todos os traços de Manu, fui surpreendido pela polícia que bateu em minha porta com um mandado de prisão. A polícia tinha recebido uma denúncia que eu estava com uma menor sozinho em casa. A polícia chegou à conclusão que aquela denúncia havia sido verdadeira e eu fui preso mesmo com o desespero de Ayala. Chorando desesperada, Ayala foi levada pelo seu padrasto Marcos enquanto eu fui levado à delegacia. Ayala se revoltou contra Marcos e Cristina que não entendia o que estava acontecendo. Fui preso e fui levado a um presídio. Mas antes, liguei para Valmir e contei toda a minha situação. Contei que havia encontrado Monique, mas que estava nessa enrascada e ele foi até aquela cidade para me ajudar. Por mais que Ayala tentasse, Marcos não cedia e não ia tirar a queixa de jeito nenhum. Cristina perguntou a Ayala o que estava acontecendo, pois ela não merecia ser tratada daquele jeito. Ayala reconheceu que estava sendo injusta com Cristina e resolveu lhe contar a verdade. No próximo capítulo. Ouça amanhã mais um capítulo da história que você não ouviu. Estrela Podcasts.